Muito boa noite, engenheiros líderes. Sejam muito bem-vindos à live de aquecimento que antecede a Semana da Obra Descomplicada. André, o que é a Semana da Obra Descomplicada? A Semana da Obra Descomplicada é um evento que eu preparei com muito carinho para você que está tendo dificuldade na sua obra, que você quer entregar a obra no prazo, que você quer ter menos estresse e você quer ter mais lucratividade. E por que vale a pena você se inscrever, comentando a palavra líder aqui agora, na Semana da Obra Descomplicada? Primeiro porque eu estou dando totalmente de graça um gerenciador de projeto que eu uso nas minhas obras. E além de te entregar esse gerenciador de projeto, eu estou te dando de brinde todas as aulas que você precisa para implementar esse gerenciador na sua obra. Isso mesmo. Você, ao se inscrever, você vai responder uma pesquisa rápida de 1 minutinho e vai receber o link com tudo que você precisa fazer. Inclusive, se você terminando essa live aqui, direto lá, você amanhã mesmo começa a colocar em prática tudo que você quer ter de controle na mão no gerenciador da sua obra. Então, um ponto muito importante, caso você tenha algum tipo de dificuldade, alguma dúvida e você se inscreveu na Semana da Obra Descomplicada, você tem o meu contato direto porque você está no nosso grupo silencioso, grupo de aviso, e lá tem o meu contato direto onde você pode falar comigo para tirar qualquer dúvida sobre o gerenciador, sobre o que a gente está falando aqui, Lean Construction, que eu acredito piamente que é uma solução que vem mudando o cenário dos engenheiros na construção civil. E o meu papel aqui é trazer essa informação, nessa metodologia de gerenciamento competitiva para você que trabalha com reformas e construção de casas. Se você colocar no Google agora, Lean Construction, você vai ver um monte de pesquisa, um monte de informação das pessoas aplicando Lean Construction na obra vertical e está gerando muito resultado. Empresas que não conseguiam entregar obras no prazo, apartamentos que estavam atrasados, custos que estavam estourando, hoje em dia conseguem entregar às vezes 2 a 3 meses antes do prazo e ainda conseguir entregar com o custo reduzido. Agora, por que ninguém está falando isso sobre reformas e construção de casa? Bom, é um problema sério, porque nós da reforma e da construção de casa, a gente vem tocando obra da mesma forma há muito tempo. A gente acaba não se inovando, né? Vocês, com certeza, quem trabalha com reforma de alto padrão, com construção de alto padrão, sabe que muitos arquitetos, né, fazem projetos totalmente rebuscados, projetos delicados, projetos muitas vezes desafiadores. E como que a gente pode encarar projetos desse patamar, dessa forma, com a nossa gestão da forma como ela vem sido, né? Onde a gente está sempre correndo atrás do rabo, onde a gente está com a obra super populada no final da obra, onde a gente tem que ficar fazendo malabarismo para fazer caber os custos, porque muitas vezes a gente tem retrabalhos, a gente tem mudança de projeto, a gente tem ociosidade no campo que acaba gerando um custo extra da nossa própria mão de obra, porque a gente acaba não conseguindo entregar uma obra no prazo. Então, o Lean Construction ele vem para englobar tudo isso e para fazer você abrir a cabeça para uma nova forma de gerenciar a sua obra. Uma nova forma onde você consegue ter uma equipe mais engajada, uma equipe mais colaborativa, que é tudo que você vai ver aqui no Lean Construction. Mas, primeiramente, o que significa ao pé da letra Lean Construction? A palavra Lean significa enxuto, magro, né? Se você tem uma carne lean, você tem uma carne que ela não tem muita gordura, ela não tem um excesso de gordura. E é exatamente isso que a gente está trazendo para a construção civil. O Lean Construction significa uma construção enxuta, onde você consegue eliminar os desperdícios que estão atrapalhando o desenvolvimento e o resultado positivo da sua obra. Então, o que seriam esses excessos que a gente tem no nosso dia a dia? Esse retrabalho é um tipo de desperdício que a gente vai falar, inclusive, na próxima live, né? A gente tem o nosso tempo de espera, muitas vezes que a gente espera
alguma definição, espero a entrada do campo ficar resolvida para eu poder fazer um serviço. Então a gente tem uma série de situações que acabam aumentando o nosso custo, aumentando o nosso prazo, e muitas vezes a gente está indo desencontro com o que o cliente vê, né? Então o Lean Construction ele roda sempre em torno do cliente. O que é de fato valor para o cliente, né? Então o Lean Construction ele vem trazer essa ideia. Então se a gente sabe, por exemplo, que para um cliente o que é valor é a gente entregar uma obra no prazo, né? Uma obra na qualidade, no custo, como que a gente faz para entregar isso, né? Muitas vezes a gente faz um cronograma minucioso e acaba estourando esse cronograma, acaba tendo que reprogramar inúmeras vezes, não só uma vez, inúmeras vezes para poder acompanhar isso. E será que isso é bom quando você está falando para o seu cliente? Quando você está apresentando um cronograma e aí você vai apresentar uma reprogramação, como será que seu cliente lida com isso? Então, o Lean Construction ele vem com uma forma de você começar a enxergar esses desperdícios que estão acontecendo no seu dia a dia. E por que que ele faz isso? Porque essa filosofia, diferente de uma gestão tradicional, é uma gestão onde a gente fala sobre pessoas. A gente trabalha muito pessoas e a gente trabalha no intuito de ter mais pessoas desenvolvendo e resolvendo problemas. A gente sabe que na obra a gente tem inúmeras variáveis e nós, como engenheiros, é muita coisa para a gente pensar. É muita coisa para ficar na nossa cabeça. Então é importante a gente ter uma clareza de que se a gente tem uma equipe engajada, uma equipe colaborativa, uma equipe onde eles conseguem de fato resolver problemas, ou pelo menos trazer alguma coisa que está impactando no dia a dia, na produtividade, no bom andamento. O Lean Construction ele vem com essa forma de tentar abraçar isso. E a gente trabalha muito mais o nosso planejamento de obra junto com o nosso fornecedor, junto com o nosso empreiteiro, por exemplo. Porque uma pergunta que eu faço para vocês, a gente muitas vezes faz um planejamento muito bacana da nossa obra, ou pelo menos faz ao menos um cronograma. Mas será que esse cronograma, esse planejamento, porque só cronograma não é planejamento. Será que a gente passa da melhor forma para o nosso empreiteiro? Será que a gente leva para ele no intuito de repente, fazer com que ele pense e também ajude a gente com a expertise que ele tem a dizer se aquilo dá ou não dá? Para você, através dessa situação, você criar uma forma de você abrir mais o campo para ele, para você criar um ambiente mais fácil de trabalhar. No Lean Construction, a gente tem diversas ferramentas. Mas uma coisa que você precisa entender é que o Lean Construction, ele não é apenas uma ferramenta. Ele é um conjunto de conceitos e ferramentas que juntos vão de encontro com o valor. Ou seja, a gente, através de algumas técnicas, algumas ferramentas e alguns conceitos básicos que vai direcionar você como engenheiro a decidir o que fazer no caminho para você ter uma obra tendendo mais ao valor ao cliente, tendendo menos desperdício e menos e mais lucratividade, né? E principalmente, que é o que eu quero trazer para vocês aqui, é menos estresse. Porque se a gente tem uma relação boa com o nosso cliente, se a gente tem uma relação boa com o nosso arquiteto, você naturalmente vai ser menos estresse, você vai ter menos estresse. E a mesmo vale para sua equipe, né? Então, o Lean Construction, ele vem com uma forma de quebrar um pouco esse paradigma de que obra é só problema, de que obra é só isso aí, de que mão de obra fraca não adianta, é só BO que você vai ter. Gente, por experiência própria, eu fiz uma obra há um tempo atrás, em 2023, onde foi uma das obras de mais alto padrão que eu fiz, e eu pude contratar, sim, uma mão de obra muito boa, ou pelo menos cara, né? Comparado com as outras pessoas, eles eram mais caros e mais capacitados. E, gente, eu tive tanto problema quanto uma empresa menor.
Inclusive, eu estava tocando outra obra simultânea, e obviamente, pelo nível de dificuldade da outra obra ser menor, eu lidei muito mais fácil com aquela empresa que tinha uma mão de obra um pouco mais fraca, um pouco mais barata, mas uma mão de obra que sabia escutar, que sabia relacionar, ser mais colaborativo, do que uma empresa que tinha o ego meio alto, que era aquela empresa que se achava muito, né, muito acima de tudo. Então, esses detalhes que a gente às vezes acaba pecando e a gente acha que, ai, para eu ter uma obra boa, eu tenho que pagar muito caro para poder ter isso, né? Claro que você pode ter uma facilidade melhor quando você tem um recurso maior. Isso é lógico, né? Mas é importante você ter a consciência, e o Lean Construction vem nesse papel, de que não é porque você ou o seu cliente não tem um recurso tão necessário que você não consegue entregar uma obra no prazo, no custo e sem estresse. Então isso precisa estar muito claro. E um detalhe que a gente costuma dizer, né, quem trabalha com Lean Construction, é que a partir do momento que a gente começa a falar dessa filosofia, dessa gestão competitiva, a gente está colocando o nosso óculos de cliente e está olhando a obra com o olhar do cliente, né? Então, o ponto de organização, por exemplo, né, como a gente pode transformar o nosso campo num ambiente melhor para se trabalhar, num ambiente onde a gente consiga ter mais produtividade, porque vamos ser sinceros, né? Se a gente tem um campo organizado, a gente sabe exatamente o que tem, ou sabe exatamente por onde começar e por onde terminar, você tem uma clareza muito melhor da sua equipe, o que naturalmente vai fazer com que todos trabalhem de forma mais produtiva. Ou seja, você tem uma previsibilidade melhor. E isso tudo é o que o Lean Construction prega. Como a gente pode ter uma previsibilidade melhor? Como eu posso saber que daqui a 2, 3 meses eu vou estar exatamente onde eu planejei no meu cronograma, na minha linha de base, naquele cronograma pactuado com o meu cliente, né? Então, o Lean Construction ele vem com essa ideia de tentar trazer formas de você criar uma estabilidade básica, tá? Para você realmente ter um ambiente mais favorável para você entregá-la no prazo. Bom, parece fácil o que eu estou falando, mas a questão mais difícil do Lean Construction não é a ferramenta em si, não é uma forma que você tem que se portar ou falar de algum jeito. O principal é você quebrar esse paradigma de que obra é isso aí que você está vivendo, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter muito claro na cabeça é que se a sua obra não está andando conforme você queria que ela andasse ou conforme o planejamento que você fez está, você tem que se incomodar com isso. E você tem que entender que muita coisa é responsabilidade sua, sim. Eu entendo que tem muito arquiteto que às vezes acaba entregando um projeto mais atrasado, que o cliente acaba mudando, né, algumas opções ali no projeto e você acaba tendo umas revisões. Isso não vai deixar de acontecer. Agora, se você sabe que isso tudo acontece, o que você pode fazer diferente para você começar a andar em linha com eles, né? Se você sabe que o seu arquiteto é um arquiteto que demora a entregar um projeto, por que você não começa a cobrar um pouco mais de antecedência? Por que você não tem um cronograma de marcos onde você diz exatamente quais projetos você precisa, quais definições você precisa e quando você precisa? Não simplesmente chegue naquela semana e fale, ó, preciso da definição das luminárias essa semana, senão vai atrasar o pedido e não sei o quê, né? Você precisa começar a entender as necessidades que as pessoas que você está trabalhando têm, né? Então, você como o gestor da obra, como independente se você é apenas o engenheiro da obra, você é um gestor da obra. Aquela obra é sua. Então, você tem que tratar ela com total responsabilidade por isso. E a responsabilidade do andamento de tudo que está acontecendo ali é sua. Você é a pessoa que tem a bandeira branca para poder colocar um serviço no momento X ou Y.
Não é o arquiteto que decide quem vai entrar primeiro, quem vai entrar depois. É você, engenheiro. Então, se você é o responsável por lidar com essa equipe, colocar essa equipe no momento correto, você precisa deixar claro para o seu arquiteto, para o seu cliente, quando você precisa daquelas informações para que aquilo que você quer que aconteça naquele início planejado não falhe. Parece muito óbvio, mas é exatamente isso que você tem que pensar. E o pior de tudo é que a gente não faz isso. Às vezes a gente começa a nossa obra só com o projeto de demolir e construir, que é muito comum isso acontecer. E aí a gente vai, né, atropelando as coisas, vai tentando resolver ali na boca a boca, acaba não formalizando nada, não vai tendo uma rastreabilidade do que está acontecendo na obra, né? E aí entra um outro ponto onde o Lean atua muito, que é basicamente quais informações eu preciso de fato para saber se da forma como aquele serviço está andando vai ser entregue no prazo que eu tinha planejado. Será que hoje, se você olhar, fizer um retrato da sua obra, né? Você olhar para sua obra e falar assim, olha, hoje eu estou fazendo contrapiso, estou fazendo alvenaria num trecho, reboco no outro, contrapiso, enfim, vamos dizer que é um ambiente grande. Será que o serviço que está acontecendo vai terminar no prazo estipulado por você? Será que você sabe essa informação? Ou você acha que sim, né? Será que você tem um dado de fato, um número que te consiga dizer isso, né? Porque se você tem um índice de produtividade, você consegue entender de fato o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E o índice de produtividade é uma questão muito delicada para a gente conversar, mas ela é muito importante, tanto para o nosso dia a dia da obra, quanto para a hora na que a gente for fazer um planejamento de obra. Então, esse era um dado que nós, engenheiros, precisávamos depositar tempo para desenvolver esse índice de produtividade. Para a gente saber de fato que não está funcionando, que não está. Um exemplo bem simples é, se a gente tem 500 metros de pintura para fazer, 500 metros, e a gente tem 10 dias para fazer, a gente sabe que a gente tem que fazer 50 metros por dia. Será que ele está fazendo 50 metros por dia? Não está fazendo? Quanto que vai ser de lixamento? Quanto vai ser? Isso é uma coisa que você pode trabalhar junto com a sua equipe. Não é um número que simplesmente você tem que ir lá ficar medindo com a treina e resolvendo esse problema. Você pode delegar esses tipos de informação para você saber o que fazer. Então é um ponto muito importante essa situação, tá? Então, fazendo um panorama geral do Lean Construction e a diferença dele entre o Lean Construction e o próprio gerenciamento tradicional. O Lean Construction, quando a gente fala de empreiteiro, quando a gente fala dessa lida com as pessoas, existe um compartilhamento de informação. Existe um momento onde a gente divide esse planejamento e pega a opinião de cada pessoa ali da frente de trabalho. Diferente do tradicional, onde o engenheiro resolve fazer o planejamento e ele simplesmente passa e fala que tem que ser feito isso daquela forma e ponto. Então você já tem uma diferença aqui, onde você tem uma colaboração de pessoas junto do planejamento da sua obra, onde aqui você tem uma responsabilidade exclusivamente sua. Esse é o primeiro ponto. O Lean Construction, ele fala sobre pessoas. Então não adianta nada você ser uma pessoa super lean e você não tentar desenvolver as outras pessoas para ter essa filosofia. É muito importante você contagiar as pessoas, você começar a mostrar o benefício que o Lean Construction traz no dia a dia da obra de vocês. Então esse é um ponto crucial que você precisa pensar. O outro ponto que eu gosto de falar muito é que quando a gente fala de um planejamento tradicional, a gente pensa muito do início para o fim, né? Quando você vai fazer um cronograma, você tem lá, você fala a demolição, depois você vai fazer a alvenaria, depois você vai fazer... E aí, ao longo da obra, o que vai acontecendo? Se aqui atrasou, você joga, se aqui atrasou, você joga, se aqui atrasou, você joga.
Você está sempre arrastando a sua obra para ir acontecendo. Isso se chama um sistema empurrado. No Lean, a gente fala sobre um sistema puxado, onde a gente faz o que precisa fazer no tempo certo e a gente olha de trás para frente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu sei que eu tenho que entregar a minha obra no mês tal, o que eu preciso estar pronto? Eu preciso estar com a marcenaria, por exemplo, pronta 10 dias antes. Eu preciso estar com a minha pintura 2 dias antes. Eu preciso estar com a limpeza 1 dia antes. E você vai trazendo de trás para frente o que você precisa fazer, né? Como isso é um exercício difícil de ser feito, uma forma bem fácil de vocês fazerem é você fazer o seu cronograma tradicional, mas você pega esses marcos de início dos serviços e você coloca de trás para frente o que você precisa fazer para começar de fato naquele serviço. Isso, dessa forma, você está identificando todas as restrições que você precisa para de fato começar o serviço na data que você está planejando. Né? Aquela questão que eu falei um pouco mais cedo sobre previsibilidade. O que eu preciso ter para daqui a 2 meses eu estar de fato iniciando a minha marcenaria, o meu piso de madeira, o meu porcelanato, enfim, né? Então, essa é uma visão que o Lean tem muito diferente de uma visão tradicional, tá? E outro ponto importante, que é o ponto que eu vou falar mais detalhadamente na próxima live, que vai ser na quinta-feira às 8 horas, é sobre desperdício. Existem 7 desperdícios comuns no nosso dia a dia que estão atrapalhando de fato o nosso resultado positivo, que estão atrapalhando a gente entregar uma obra no prazo, no custo, com lucratividade. Que são 7 desperdícios que muitos de vocês não sabem. Pode saber um ou outro, mas a gente acaba não pensando. E é com essa visão Lean que você começa a andar no campo e começa a enxugar, a eliminar esses processos desnecessários, esses desperdícios encontrados no dia a dia, que são inúmeros, né? Desde o ajudante esperando o pedreiro terminar aquela massa para então ele bater mais massa. Há um retrabalho de um conduíte que ficou meio para fora e tem que quebrar e embutir novamente, né? Então, tem diversos tipos de desperdício que a gente vai falar na semana que vem e eu conto com a sua presença na quinta-feira. Agora, se você chegou agora por acaso, eu comentei no início da nossa live que essa é uma live de aquecimento da Semana da Obra Descomplicada, um evento totalmente gratuito e online, onde eu vou te mostrar em 3 aulas o que está te impedindo de você ter obras mais eficientes, obras dentro do prazo, sem estresse e com mais lucratividade. E ainda, de presente para você se inscrever gratuitamente, eu vou lhe dar um gerenciador de projetos que eu uso nas minhas obras, que é feito no Notion. Um gerenciador totalmente personalizável, onde eu vou te mostrar como fazer, como implementar esse gerenciador na sua obra. Isso mesmo. Quando você se inscrever na Semana da Obra Descomplicada, você vai receber um link com todas as aulas gratuitas e o gerenciador, o template desse gerenciador para você implementar na sua obra amanhã mesmo, se você quiser e se você estiver querendo controlar a sua obra pelo celular. E aí, gostou dessa ideia? Então é só comentar a palavra líder e não deixar de se inscrever para não perder nada do que está por vir. Então, quinta-feira a gente se vê por aqui às 8 horas da noite, falando sobre os 7 desperdícios mais comuns encontrados na obra. Tá bom? Muito obrigado e até quinta-feira.